movimento seu, nós iremos nos mover a cada movimento seu. Obrigada, Pai, porque sabemos que esses dias não foi marcado, Senhor, por homens, mas foi marcado por Ti, Senhor. Nós como igreja, nós queremos dizer sim para o noivo, como a noiva que aguarda o seu noivo, assim nós estamos aguardando o nosso noivo amado para esse encontro. É necessário começar a se ataviar, se preparar para esse encontro. Então nós queremos te pedir, Senhor, desperta o nosso relógio profético, desperta nossos olhos para Israel, desperta, Senhor, para o tempo do fim, que precisamos olhar para o relógio de Israel, que precisamos olhar, Senhor, para a Tua palavra, para que as profecias, Senhor, que estão tão claras e patentes a esse tempo, não haja nenhuma venda nos nossos olhos, para que possamos ver, Senhor, para que tenhamos uma visão, Senhor, espiritual, a visão, Pai, desse tempo como Tu queres, assim como Tu disseste através do profeta, abre os olhos do moço para que ele veja, assim a Tua igreja agora clama, abre os olhos para que possamos ver, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai, e agradecemos, Senhor, porque é o Senhor que promove esses encontros, é o Senhor que prepara a Sua noiva para esses encontros, Pai. Que possamos tomar posição, Senhor, que possamos nos colocar na torre de vigia, para ver a resposta que o Senhor nos dará, para que possamos nesses dias escrever a visão, não mais só ver, mas escrever o que estamos vendo, para até aquele que passa correndo possa ler. Senhor, não é mais só tempo de ter uma visão, mas chegada a hora de escrever sobre a visão. E nós clamamos a Ti, Senhor, que possamos escrever a visão, para que possamos nos posicionar para esse tempo. Nós louvamos a Ti, Senhor, e agradecemos, Pai, porque estamos contando o homem, estamos contando os dias para Pentecostes. São dias de andar em sabedoria, andar em conhecimento, abraçar o conhecimento. E nós entendemos que hoje e amanhã nós vamos estar abraçando o conhecimento daquilo que o Senhor quer, Pai, preparar a Tua noiva, do que o Senhor quer, Senhor, acrescentar, agregar a Tua noiva, em nome de Jesus. Amém, amém, família, bem-vindos, pode sentar. Uma alegria muito grande essa conferência, esse tempo de ensino, esse tempo que sabemos que vamos contar os nossos dias de tal maneira para alcançar um coração sábio. Eu creio que esse dia e o sábado serão dias para você contar os seus dias para alcançar um coração sábio. O presente de Deus que eu recebi na minha vida foi conhecer o pastor Charrier. Em 2018 nós saímos com a caravana para fazer a caravana de cinzas à glória. E essa caravana, Deus colocou no coração de Fofinho, de passar no memorial de Auschwitz. E quando estávamos lá, nós fomos em adoração, levamos grupo de louvor, nós estávamos em 50 pessoas, e estávamos lá adorando em Auschwitz, declarando que as cinzas dos judeus que ali ficaram, quando foram colocados em fornos e eles se tornaram cinzas naquele lugar, nós iríamos encerrar essa caravana em Israel, no Jardim do Túmulo Vazio,
Por isso que a gente precisava ir para Cinzas, para terminar em glória. Isso foi em 2018. E quando o Fofinho falou ir para o campo de concentração, eu disse: Fofinho, vai dar muito trabalho essa viagem. Por que a gente não faz alguma coisa mais leve? Aí o Fofinho disse: não, nós temos que ir para lá. E quando ele falou, e a gente realmente foi orar, e Deus diz: de cinzas à glória, realmente foi muito profético para nós. E nesse interim, nós fomos conectados com a vida do pastor Charrier, que já fazia um trabalho lá há muito tempo, que já estava desenvolvendo um trabalho pela Europa, pelo campo de concentração, levando até Israel. E ele viu aquela bandeira do leão no chão, na neve, estava muito frio no campo de concentração. E a gente entrou em contato e ele disse: eu tenho grandes amigas em Recife. Eu disse: meu Deus, quem são suas grandes amigas em Recife? Ele, na época, era a pastora do Carmo e a pastora Graça. E eu disse: meu Deus, nós somos amigas. E aí nasceu essa amizade. E nasceu muito mais do que uma amizade. Nasceu respeito e admiração pelo trabalho deste homem. Israel pode ser uma fonte de lucro para muitas caravanas. Israel pode ser um lugar que pode deixar muitas igrejas e pastores abastados com essas viagens. Mas eu conheci um homem que tem deixado de se gastar por Israel. Eu conheci um homem que tem permitido ele ser espoliado dos seus próprios bens por amor a Israel. E o pastor Charrier é essa pessoa. Ano passado, com a ajuda do pastora do Carmo, pastor Tiago, pastor Ilana, são igrejas que têm apoiado e abraçado esse chamado. Eles têm verdadeiramente estado juntos e segurado embaixo, porque Recife é um lugar muito profético para esse tempo. E a exposição, eu sei que eu anunciei aqui, eu fui, fiz uma live, está no meu Instagram até hoje, a exposição que ele fez e o chamado da conferência que o pastor Charrier tem dado. É glória em vez de cinzas, né? Então, a gente está mais do que unidos, porque isso é Isaías 61, né? Isso da minha vida se transformou num livro no último mês, que é algo que já vinha há muito tempo, 21 dias de cinzas à glória. Então, de glória em vez de cinzas, glória no lugar de cinzas à glória. A gente está tudo junto sobre esse chamado. Então, esse livro dele também nos instruiu muito. A gente usou na nossa faculdade, no FDF, o livro do pastor Charrier. E a gente tem experimentado uma profundidade maior de Israel através da vida dele. Primeiro, pelas inúmeras imersões que ele tem feito em Israel, seus inúmeros amigos. E nesse tempo, os amigos de Israel são as Rutes, porque as órfãs já começaram a dar as costas. Falar de Israel tem sido cada dia mais difícil, porque tem chegado um tempo de perseguição. E só os verdadeiros vão ficar. A gente sabe que Ofa desapareceu. Você conhece algum bebê chamado Ofa? Eu não conheço. Eu conheço bebês chamados Miriam, Rebeca, Rutes, inúmeras. Mas eu nunca vi uma menininha nascer de um casal de crentes e ele dizer: estou tão feliz no chá de bebê, ela vai se chamar Ofa. Não, as Ofas desaparecem. Só as Rutes ficam. Que isso seja uma lição para a gente. Ofa saiu da história e Ruth se arriscou por amor a Israel e permaneceu na história. Eu oro para que nós sejamos a igreja que vai permanecer. A igreja que será Ruth nesses dias. Não será fácil, mas será incrível. Vai ser incrível. E eu queria compartilhar com vocês, rapidamente, o pastor Charrier está pronto desde as 5 horas da tarde, no pé da pastora do Carmo, vamos, né? E eu fico muito feliz de a gente andar como igreja na cidade, como eu me alegro de estar com esses capitães da cidade, que não têm negado nada ao Senhor, têm andado e têm feito a diferença, tornando o Recife uma cidade que não só tem café de pastores, mas a gente se ama tanto que a gente vai almoçar também.
Porque diz que o pastor faz café da manhã porque não aguenta ficar para o almoço. Mas a gente vai ficar para a ceia. Eu creio, e a gente tem ficado. E essa palavra tem sido algo muito forte no meu coração, porque diz: por amor a Sião, eu não me manterei calado. E por amor de Jerusalém, eu não irei descansar, até que sua justiça resplandeça como a aurora, e a sua salvação como a tocha que arde. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e tu serás chamada por um novo nome, o qual a boca do Senhor pronunciará. Como eu amo essa palavra, que por amor de Sião eu não vou me calar. Não me manterei tranquilo, até que a gente veja Jerusalém, e ela resplandeça como a aurora, e a sua salvação seja conhecida em todo o mundo. Esse é um tempo que a igreja não pode se calar. Esse é um tempo que a gente não pode se deter, mas a gente precisa abrir a nossa boca. Cada dia mais a gente não vai poder olhar para o noticiário, para as redes sociais, para tudo que está sendo publicado, porque não se deve olhar por Israel com olhar político. Não se deve olhar para Israel com olhar econômico. Não se deve olhar para Israel com olhar que não seja o profético. Nós não precisamos de especialistas em política internacional. Nós precisamos de intercessores que tenham um olhar por Israel, um olhar profético. Por amor a Sião não me calarei. Eu orarei por Jerusalém, e perfeita paz haverá por aqueles que amam Jerusalém. É interessante que o mundo todo, eu queria já chamar o louvor, tá? Engraçado que o mundo todo hoje diz que Jerusalém é um lugar de conflito, mas Jerusalém será o único lugar de paz, por causa do príncipe da paz. Então Jerusalém será o lugar mais seguro que vai existir. Optar por Jerusalém vai ser exatamente a segurança. Mas a Globo e tudo que a gente escuta, não é? Tudo que a gente escuta exatamente o contrário. Que não é para Jerusalém, que esqueça, não vá, não é seguro. Mas verdadeiramente, por amor a Sião, não me calarei. E eu queria nesse momento chamar a pastora do Carmo para orar pelo pastor Charrier. Uma alegria ter aqui o Ministério Rema, tem abraçado, o Ministério Apacentar, a exposição, tudo eles estão juntos. E a gente tem visto tanta graça de Deus sobre a vida deles. Fique à vontade, está em casa. Ele está bem inglês, viu, gente? Ele mora na Inglaterra, ele quando olhou 7 meses, vou descer para pregar, vai, não, vai esperar um pouquinho. Ai, é muita alegria, queridos. A vinda de Charrier é aguardada como aquele banquete que a gente está aguardando porque está com muita fome. É como a apóstola falou sobre a questão do profeta. Vocês não sabem a alegria de servir a um profeta, de ouvir a um profeta. Você não sabe o teu galardão. O que nós temos quando nós servimos aos profetas e ouvimos ao profeta. Então a vida de Charrier para Recife só nos anima mais, querido. Querido meu irmão, que tive a oportunidade de conhecê-lo. E a primeira vez que eu ouvi esse homem falar, eu disse, meu coração arde. Eu me senti como aqueles discípulos indo para Emaús. E quando o Senhor deu a ceia e disse, meu coração ardeu. E até hoje arde, porque quando ele vem, me anima, me reanima, acende a chama de que realmente nós precisamos viver, queridos, a palavra profética. A palavra profética. Portanto, meu irmão, o púlpito é seu, eu não quero não, porque a gente pega microfone e fica doido, não para de falar, viu? Mas em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar teu filho, Senhor. Queremos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. Senhor, muito obrigado
porque Ele dispensou o seu trabalho em Londres, sua família, suas netas, seus netos. Pai, no nome de Jesus, que Tu possa estar sobre a vida dele, mas que Tu possa estar acima de tudo, Senhor. Que as palavras dos lábios e o meditar do coração dele sejam agradáveis, Senhor, e sejam crescedoras para a nossa vida. Nos dê, Senhor, o norte para onde vamos. Pai, no nome de Jesus, nos aponta, Senhor, nos mostra, Senhor. Abençoa a vida do Teu filho, Senhor, assim bem como abençoa a vida desta casa, profeta. Abençoa a vida da apóstola Cris, o apóstolo Cláudio. Pai, no nome de Jesus, que abriu esta casa, Senhor, para que o profeta pudesse falar. Agrada-te a Ti, Senhor, ouvirmos ele. Portanto, em nome de Jesus, que seja então aceito na Tua mesa espiritual o pão que será descido agora e dado, para que nós possamos, Senhor, criar sustento em nossas almas. Obrigado. Shalom, meus irmãos. Eu tenho uma expectativa no meu coração por esse tempo de estarmos juntos. Como nunca eu tive em vir aqui em Recife. Eu estive aqui em Recife em várias ocasiões e algumas delas tremendas, coisas que aconteceram quando nós estabelecemos o memorial do Portal lá no Recife, quando nós fizemos a exposição sobre Israel. Coisas tremendas aconteceram. Mas, para ser bem franco, eu nunca tive uma expectativa tão grande no meu coração quanto eu estou agora na minha vinda nesse momento aqui com vocês. Creio que Deus tem algo bem especial, como vários homens de Deus já anunciaram neste lugar, né? E eu creio que está por vir à luz algo muito tremendo sobre esta cidade. Eu quero, antes de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu quero que vocês entendam aonde eu estou. A minha posição diante de Deus não é o que é importante, mas para vocês entenderem a minha perspectiva daquilo que vou falar. Eu tenho 40 anos que eu estou servindo no ministério. Eu servi alguns anos no Mato Grosso, principalmente na cidade de Cuiabá. Plantei igrejas ali no Mato Grosso, plantei igrejas em Cuiabá, cidades como Dom Aquino, Jaciara, Jucimeire, Pontes Lacerda, Cáceres. Saí plantando igreja em todas aquelas regiões. Foi um tempo assim formidável de Deus na minha vida, na minha família. E depois disso, nós fomos para a Europa, aonde já tem mais de 30 anos que eu moro na Inglaterra, e tive a oportunidade de estar envolvido em plantações de igreja. Tem uma igreja em Londres que nós plantamos, que hoje está na mão de ingleses que são africanos, que era uma igreja mais, no bairro onde a gente plantou, tinha mais pessoas da África. Essa igreja está na mão desse pessoal. Plantamos uma igreja em Oxford, que hoje tem um pastor brasileiro que cuida dela. E ajudei a plantar a igreja na Irlanda, na Espanha, Valência. Corremos muito. E de repente Deus pisou no freio do meu carro e me deixou parado. Há quase 10 anos. Eu estou só intimamente envolvido com Israel. E meu envolvimento com Israel começou em Auschwitz, na Polônia. Não vou contar como foi o percurso, como foi, porque é uma história um pouco longa, mas já tem 10 anos que nós estamos envolvidos com a cidade de Auschwitz. A cidade em si, ela não se chama Auschwitz, ela se chama Auschwitz. Era o alemão que não conseguia falar isso, aí ele passou a chamar aquele lugar de Auschwitz. É uma cidade linda, 40 mil habitantes, aonde existe uma
igreja evangélica. E alguns de vocês conheceram o pastor, porque nós trouxemos ele aqui, pastor Christoph, um homem de Deus, e nós encontramos, ele estava começando o ministério dele, estava saindo da cidade, porque não aguentava ficar na cidade. É um lugar bem peculiar em toda a terra, que eu posso dizer, mas hoje, graças a Deus, a igreja está muito bem, crescendo, auxiliou muitos ucranianos, principalmente por causa da guerra, muitos fugiram, cristãos que hoje estão na igreja lá com ele. Tem uma equipe boa já de brasileiros que estão lá auxiliando, que foram através dos nossos trabalhos, inclusive hoje a igreja sendo plantada na Cracóvia. Mas Deus nos envolveu inteiramente com Israel. E não foi um processo fácil, foi um processo doloroso, porque exigiu mudanças, exigiu a abertura de espaços no meu coração, mais ou menos também como o Senhor falou com Jeremias, né, que chamou ele para destruir, arruinar, para depois edificar. Porque tem muita coisa na nossa vida que a gente carrega, tanto pessoais, experiências pessoais, quanto também ensinamentos teológicos errados, que precisam ser destruídos, arrancados e reedificados. Tem sido um processo doloroso, porque a Bíblia diz: pela aflição eu te purifiquei. Então Deus te deixa passar por algumas coisas nesse sentido. E em tudo isso, a gente tem experiências tremendas com Deus. E aqui que eu quero começar a compartilhar com você o que eu quero te trazer. Numa dos tempos que eu preciso estar dentro de Auschwitz, da cidade, que eu sempre faço viagens para lá, por causa da igreja, por causa do pastor e também por causa das conferências que nós temos todo ano lá em Auschwitz. Inclusive vamos ter a conferência esse ano, no final de outubro. Vocês já estão convidados, depois eu passo mais detalhes com respeito a isso. E numa dessas viagens, eu me lembro que foi num verão, eu estava com o pastor e depois saí para dar uma volta na cidade, e em Auschwitz sobrou somente um local que era uma das sinagogas depois da guerra. E essa sinagoga, ela virou um museu, porque hoje em Auschwitz não mora nenhum judeu. Era uma cidade que era composta de 80% de judeus antes da guerra. Hoje não mora nenhum. E por causa disso, aquele prédio que era uma sinagoga, ela se tornou um museu do que aconteceu na guerra, do que foram os judeus, como era a comunidade naquele lugar. E aí eu, passeando, fui lá na sinagoga, no museu. Estava aberto, entrei e tem o local da sinagoga direitinho, que tem o local onde eles guardam a Torá. E lá dentro tinha um rapaz novo, seus 30 anos, muito bem vestido, bonito. Eu percebi que ele não era dali. Me aproximei dele, comecei a conversar com ele. Ele era um rabino que tinha vindo dos Estados Unidos, tinha vindo de Israel, trouxe uma equipe para visitar Auschwitz. E todas as vezes que vem um rabino ou alguém nesse sentido que vão a Auschwitz, eles então fazem culto, porque sinagoga é a mesma coisa, eles fazem culto igual a igreja. E aí ele estava ali se preparando e arrumando todas as coisas na sinagoga para fazer o culto mais tarde. E aí eu comecei a conversar com ele, falei para ele quem eu era, ele me falou quem ele era. E eu tinha sempre uma curiosidade no meu coração. E aí essa curiosidade me deu a oportunidade com ele de perguntar, porque ele era um rabino, conhecedor do judaísmo muito bem,
E a minha curiosidade era, aqui nós vamos começar a nossa palavra. Vira a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, se não estou enganado, capítulo 3. Não, é o capítulo 4, começando no versículo 14. Diz assim: Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, e ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Ele foi para Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era do seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Vamos parar aqui um minuto. Essa era a minha curiosidade. Como Jesus não era o rabino daquela sinagoga, por que ele pôde se levantar e lá na frente abrir um lugar onde que tinha o Torá, pegar, vir e abrir e ler? Eu sempre fui curioso com isso. E aí eu perguntei para ele, falei, quem é que pode ler a Torá na hora do culto na sinagoga? E ele me disse, qualquer um, mas se ele souber ler o hebraico que é escrito na Torá, porque se ele não souber, ele não vai entender nada do que está escrito. Porque o hebraico, ele é muito rico na sua essência, inclusive as letras são números. O hebraico, assim, Deus escolheu a língua correta para trazer a mensagem que ele queria para a humanidade, é muito rica. E ele falou, qualquer um que soubesse ler e entendesse o hebraico, podia ir lá na frente e pegar. Você não sabe a alegria que me deu no coração de ver aquilo, ouvir aquilo, né? E nós conversamos outras coisas, eu saí dali e fui para aonde eu estava hospedado, que é na igreja lá, com o pastor Cristóvão. Fui para o meu quarto e fui ler essa passagem novamente. E aí li o restante que eu quero ler com você agora. Vamos ler o restante. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável da graça do Senhor. E então fechou o livro. Eu li essa passagem, aquilo queimando no meu coração. Aquela palavra estava como que naqueles dias dos 2 discípulos de Emaús caminhando e Jesus falando, era isso que estava acontecendo comigo naquele momento, tanto dentro da sinagoga, quanto depois ali no quarto, eu lendo aquilo, e aquilo explodindo, mexendo dentro do meu coração. Aí eu pensei, não, isso aqui é Isaías 61, e aqui, Cris, é que eu vou começar a te falar, Isaías 61, família 61, que é para vocês. Aí eu fui lá em Isaías 61, e fui ler Isaías 61. Nesse dia, Deus selou no meu coração aquilo que eu precisava fazer e aonde que eu deveria andar. Vamos abrir Isaías 61, capítulo 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano aceitável do Senhor e do dia da vingança do nosso Deus. Jesus parou aqui. Jesus fechou o livro aqui. Mas aí eu continuei a ler.
Eu continuei a ler todo o texto. E sabe quando você vai ter uma leitura e você está orando a Deus, e aquilo começa a te falar, seu coração enche, sua alma transborda, sua mente parece que entra a uma velocidade de 1000 quilômetros por hora, porque tudo aparece claro diante dos seus olhos. Foi isso que começou a acontecer comigo. Jesus, ele recebeu, ele trouxe aquela unção, o liberar do Espírito Santo para algo muito específico a ser feito nessa terra, que ela não poderia ser feita por homem nenhum natural. Não existe condições em nenhum de nós, não existe capacidade em nenhum conhecedor de todas as filosofias deste mundo capaz de realizar aquilo que Deus queria que fosse realizado nessa terra, se esta unção, se este Espírito não viesse sobre a terra e não fosse derramado sobre a terra, sobre um canal do qual ele poderia usar e fazer aquilo que o céu sempre queria que fosse feito. Por isso que ele começa esse texto dizendo: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Ele me capacitou, ele me ungiu, ele me fez capaz, ele está me conduzindo agora, para que eu possa realizar aquilo que o Deus soberano, Criador de todas as coisas, quer realizar sobre esta terra. E aí Jesus descreve o que seria essa obra e o que seria aquilo que ele iria estar realizando sobre essa terra. Quando Jesus parou ali, seria o que ele estaria fazendo dentro do seu ministério como o Filho encarnado de Deus sobre essa terra. Só que antes que ele multiplicasse, abrisse o caminho para que essa obra continuasse sobre a criação, ele deu uma ordem explícita para os seus discípulos que tinham andado com ele por 3 anos e meio, comido com ele, participado dos maiores milagres que a terra nunca tinha visto. Um dos maiores milagres que a terra nunca tinha visto, e depois vocês vão compreender isso melhor, não foi nem a ressurreição, foi a abertura de olhos de cegos. Você não encontra o milagre de cura de cego no Velho Testamento, em história nenhuma. E uma das marcas de que iria acontecer, que era a marca registrada de que era o Messias, era que ele iria curar os olhos dos cegos. E foi um dos primeiros milagres que, quando Jesus realizou, que eu quero te dar um pouquinho da palavra, foi quando ele passou naquele barro lá nos olhos dele, né? E mandou ele lavar seus olhos, e os olhos deles foram abertos. E sabe aonde Deus anunciou para Isaías que haveria o nascimento do Messias que viria? Deus falou para Isaías, falou: pega o teu filho e vá para o que eles chamam de poço, né? Para o poço baixo, que foi aonde ele lavou os olhos, e ali naquele lugar você vai anunciar que o Messias nascerá de uma virgem. Por que deveria ser naquele lugar? Era por causa desse milagre, dessa unção do Espírito Santo que estava sobre Jesus, cumprindo uma palavra profética que iria acontecer, e que era as marcas registradas.
Os irmãos, Deus é muito claro na sua palavra. Ele disse muito claro: Ele não fará coisa alguma nessa terra sem primeiro antes falar com os seus santos profetas. E Deus já falou pelos seus profetas. Nós temos as palavras proféticas anunciadas para nós, transmitidas, escritas aqui. E eu creio firmemente no meu coração em algo que eu quero te falar agora. Quando Daniel, aquele homem de Deus, recebendo tantas instruções de Deus proféticas, escrevendo elas, deixando elas anunciadas, para que outros pudessem ler, ele chegou no momento, já lá no finalzinho do livro, ele disse para Deus, falou: Deus, eu não estou entendendo nada disso. O que é isso, Deus? Me explica o que é isso. Aí o que o Senhor falou para ele? Falou: Daniel, calma, guarda tudo isso, você vai adormecer junto com os santos, porque isso aqui é para o tempo do fim. Deus anunciou muitas coisas pelos seus santos profetas, pelas profecias, que ainda não se cumpriram, ainda estão por cumprirem, e que muitas delas ainda estão seladas aos nossos olhos e ao nosso entendimento. E do que nós precisamos mais do que nunca, da unção do Espírito Santo, para que essas coisas nos sejam abertas, para que a palavra profética seja clareada aos nossos olhos, para que possamos então alinharmos com Deus naquilo que Ele está realizando no meio dos nossos dias e da nossa geração. Olha bem o que aconteceu com o próprio Daniel. Ele estava na Babilônia, com todo o seu povo, cativo, vivendo uma história horrível, longe da terra, como estrangeiros, subjugados, sem esperança. E Deus já tinha dado uma palavra profética clara, através do profeta Jeremias. Deus tinha falado, olha, vocês vão ser levados para o cativeiro, o seu cativeiro vai durar 70 anos, e depois disso vocês serão liberados. Passaram-se os 70 anos, acabaram os 70 anos, e aonde estava o povo? Na Babilônia. Até que um dia Daniel, estudando a Bíblia, ele diz claramente, e então eu lendo as Escrituras, eu entendi que o nosso exílio duraria 70 anos, e já se passaram. Aí o que Daniel fez? Ele correspondeu aos céus. Ele não teve uma ideia maravilhosa, ele não criou uma coisa, falou, não, eu vou criar um movimento, eu vou criar isso, não. E também não foi uma brilhante ideia de Daniel de fazer alguma coisa. Ele foi muito claro: eu entendi pelas Escrituras que demoraria 70 anos, mas nós estamos aqui ainda. Sabe por quê? Porque não houve uma resposta à palavra profética, não houve uma resposta ao que Deus estava fazendo. Muitas vezes nós estamos caminhando e envolvidos em muitas coisas, mas não com a palavra profética, não envolvidos com o que Deus falou. E Deus é muito claro através dos profetas. Ele diz: eu falei, eu anunciei, e no momento certo eu agirei e acontecerá. Agora cabe a nós
nos alinharmos com Deus, nos alinharmos com esta palavra profética. A Bíblia diz que nós somos edificados sobre os fundamentos apostólicos e proféticos, mas não é em cima da pessoa, do ministério apostólico profético, mas em cima do que os profetas anunciaram, e os apóstolos vieram como mensageiros anunciando aquilo que os profetas falaram. É nisso que nós estamos fundamentados. Não nas minhas ideias, não no que eu quero fazer, não nos meus projetos, não numa fantasia de alguém que quer um ministério, mas num desejo e numa ânsia de responder aos céus. O que os céus está fazendo? O que os céus quer fazer? O que foi anunciado dos céus? A Bíblia diz muito claro que nada de bom procede de nós. Todo dom perfeito que é perfeito nasce dos céus. E é isso que é eterno. É isso que enche o nosso coração e nada mais. E aí Deus então, na sua graça, no seu favor, na sua bondade, levantou os seus profetas, os seus homens, e começou a anunciar: eu vou fazer isto, eu vou realizar isto. Vocês querem se alinhar comigo? Então se alinhem. Você quer sincronizar os céus com a terra? Então vem aqui. Então vamos ver o que Deus falou. E aí Deus prepara o derramar do seu Espírito, o ungir de canais para realizar aquilo que Ele deseja. Aí quando Jesus anuncia isto, que foi anunciado pelo profeta, falou: Ele me ungiu para isso e para isso. Mas Jesus não terminou a leitura do anúncio profético. Agora eu quero que você leia o restante comigo. O que foi anunciado de que o Espírito, e pelo Espírito Santo, iria acontecer. Da metade do versículo 2 para frente, ele diz: e para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros e renovarão as suas cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. E gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do Deus. Vocês se alimentarão da riqueza das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. E ele continua. O Espírito Santo unge, derrama e move para que essas coisas aconteçam. Não é só para libertar o cativo, para sarar o de coração quebrantado, para libertar o endemoniado, para anunciar o ano aceitável do Senhor, que é a salvação, mas para algo ainda maior, que se chama Sião, para consolar, para abençoar.
ele tinha um alvo específico. O ministério de Jesus tinha um alvo específico. O agir de Deus, da pessoa de Deus pelo Espírito Santo, na pessoa de Jesus, no derramar do Espírito, no liberar da unção. Jesus e o seu ministério sempre teve duas ações muito claras. Isaías 49, lê lá depois na sua casa, eu não quero gastar muito tempo e lendo, porque amanhã sim eu quero entrar nas escrituras com você. Isaías 49, quando ele está profetizando a respeito de Jesus, Deus fala para ele, fala, você meu servo, porventura achou muito pouco ser aquele que vai ajuntar todas as tribos de Israel? Mas eu também te fiz como luz para as nações e para os povos, para os gentios. Isso foi declarado também outra vez. E lá no Novo Testamento nós temos aquele acontecimento aqui no livro de Lucas, né? Quando Simeão, lembra de Simeão? Velhinho já, esse profeta, homem de Deus, cheio do Espírito, a Bíblia diz, guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Ele ia todo dia ao templo, esperando a esperança de Israel. E aí, guiado pelo Espírito Santo, ele foi no momento exato aonde Maria e José foi ao templo consagrar Jesus. E quando ele viu, o Espírito testificou, é ele, esse é o Messias. Ele foi lá, tomou Jesus no braço, e aí ele louvou a Deus. Falou, meu Pai, pode me levar, porque agora eu vi a grande salvação que o Senhor trouxe. E aí ele explica essa grande salvação e diz, para a abertura dos olhos dos gentios e para a glória de Israel. Olha que frase! Os gentios, as nações, todas as nações, precisavam ter os olhos abertos para compreender uma coisa que se chama aquilo que Israel já conhecia, a glória de Deus. Israel já conhecia, Israel já estava apaixonada, Israel estava chorando. Onde o Senhor foi? Nós ficamos abandonados, onde está a sua glória? Porque o Shekinah, um dia lá no livro de Ezequiel, a gente vê muito claro, ela saiu, ela abandonou. Acho que um dos piores capítulos que existe na Bíblia é Ezequiel 8, 9 e 10. É quando a glória de Deus sai de dentro do santíssimo lugar, vai para o átrio, vai para a porta do norte. É como ela assim, eu não quero sair daqui, eu não quero abandonar este lugar. Aí ela sai, vai para o Monte das Oliveiras, e da Monte das Oliveiras a glória, e nunca mais ela retornou para a terra. O livro de Ezequiel para mim é um dos livros proféticos que abre os olhos das nações e dos gentios, do qual nós precisamos um derramar do Espírito Santo para trazer revelação como nunca. Não é o que eu quero falar agora. Eu quero te conduzir em algo aqui muito tremendo que está nessa profecia, porque é o que o Espírito Santo está fazendo nos últimos dias. Ele está sendo derramado, mas não para que eu possa, dando pulinho, chorar, me arrepiar, mas para me revelar, para queimar o meu coração, para abrir os meus olhos, para me dar um entendimento, para me capacitar, para que eu possa alinhar com Deus naquilo que Ele está realizando sobre a terra. E este tem tudo a ver só com um lugar que se chama Sião. É o que as Escrituras dizem, não é minha opinião, não é eu que estou falando, não é minha teologia, não é meu desejo.
O meu desejo é olhar e dizer: Senhor, o que o Senhor anunciou pelos teus profetas? O que o Senhor anunciou aqui é que o Senhor vai consolar Sião. O Senhor vai consolar novamente este lugar. Na tradução em inglês, que aqui em português diz, para consolar os que andam tristes. Em inglês diz, to comfort all who mourn, and to provide for those who grieves in Zion. Tem duas palavras aqui, triste, que é em português, em inglês é mourn. Mourn é alguém que perdeu um ente querido. Alguém que está morno, que ele está angustiado. E aí ele usa a outra palavra aqui, que é grieve. Alguém que está de luto. É as duas palavras. É alguém que foi morto, que agora aquela família está chorando aquela perda. Gente, mais de 3.000 anos, Israel está chorando. E nesse último 7 de outubro, hoje tem famílias destruídas. Israel chora. Israel não está lá numa guerra porque eles querem o domínio e querem ser. Não, eles estão se defendendo. Porque gente foi lá e abrir a barriga das suas mulheres, tirar os bebês e matar os bebês. É isso aqui que a Bíblia está me dizendo. Para confortar Sião. Deus está derramando um espírito novo. Para abrir o nosso entendimento. O que é que Ele realiza? Que é em Sião, que é em Israel. Ele derramou o seu Espírito, Ele deu Jesus, Ele entregou esse ministério para que Israel, para que Sião, para que o seu povo fosse consolado, para que o seu povo seja animado, para que a sua terra seja restaurada. Nós temos o privilégio de estar vivendo dias como nunca, meus irmãos. São dias de que a Bíblia diz que os profetas gostariam de estar vivendo aquilo que eles viram. Nós estamos vivendo e não estamos vendo. E não estamos participando porque não vemos. Quero te mostrar algo muito lindo aqui. Ele diz que nesse trabalho do derramar do Espírito, que é um mover do Espírito, uma das coisas que ele estaria fazendo era a restauração das cidades em ruínas, das cidades destruídas. Não é isso que está escrito aí? Versículo 4: e eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros e renovarão as cidades arruinadas. Eu trouxe um presentinho para Cris e o Cláudio. Não é só eu não, foi eu e a do Carmo. E eu quero mostrar esse presentinho para vocês. Você está com ela aí? Você pega ela para mim? Esse presentinho eu peguei ele já tem uns 6 anos mais ou menos. Estava lá em Israel. Estava num lugar pertinho de Siló, aonde o tabernáculo estava, e na casa de um amigo eu comprei esse presentinho e trouxe. Guardei ele lá, porque deveria ser para uma ocasião muito especial e um momento muito especial. E era a última coisa que eu tinha, inclusive, dentro da minha casa, quando eu saí da Inglaterra agora, pus dentro da mala e trouxe. E agora Deus, de alguma maneira, me mostrou tudo, o porquê disso. E eu quero te mostrar esse presentinho que nós trouxemos. Por quê?
Porque ele é o cumprimento de uma profecia de que está escrito aqui. Você não está vendo ela ainda, mas eu quero te mostrar ela. Segura o seu dedo aí em Isaías 61 e pula lá em Jeremias 31. Jeremias 31, o versículo 3 para frente. O Senhor lhe apareceu, passando e dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal. Já te devolvo. Te atraí. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez, você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo, você plantará videiras nas colinas de Samaria. Sabe o que eu tenho aqui? Um fruto da videira da região de Benjamim. Não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas aqui está escrito Amona Winery, videira de uma cidade chamada Amona. Amona, se você abrir a sua Bíblia em Josué, se eu não estou enganado, é capítulo 18, versículo 24, você vai ver que é a divisão das cidades, e você vai ler lá a cidade que ela está, depois ela foi nominada Amona, que é amonita, que era uma cidade amonita, que foi dada para os benjamitas. Essa cidade foi completamente destruída por mais de 2000 anos. Depois do renascimento da nação, judeus foram para lá, levantaram a cidade, plantaram vinhas, e aqui tem uma garrafa de vinho de 2011. Destruíram a cidade de novo. Os árabes foram lá, destruíram a cidade, mas um amigo que nós trabalhamos junto, andamos junto, já pôs 5 famílias lá e estão reconstruindo a cidade de novo. E existe hoje, dentro de Israel, a reconstrução de várias cidades no território que eles falam que é proibido os judeus estarem, que é o coração de Israel, que é a parte de Samaria. Eu quero passar um videozinho para você, preste atenção nele. Se os irmãos estão aí, você pode soltar esse videozinho para mim? Aí logo... Please, gently nestle in the morning breeze. Dust washed away by the dew. Sunshine peering through the horizon's window, bearing the gift of a day. A vine on the mountains of Israel, smiling silently in the sun. Why, you may ask, is this vine special? After all, it's not the only one. There are thousands of others, the beginnings of grapes, which one day made into wine. And this one's here, amongst them all. It's just an ordinary vine. If you look closer, you can read a story, and it's rough, running root. Tale of an impossible child, that his face is a plenty sheet. Thirsty in the dry, arid climate, where every water drop is toil, growing with defiant determination, solid rock, stones. Agricultural experts declared to the waste the time left to plant. But Jewish farmers trusting the promise of God refused the answer who simply came. Etched into the fingerprints of its woody bark, and scars of the hands. For there are those who stand against this stuff and declare God's promise isn't right. UN resolutions on the world stage threaten time too, and even
won medals in Italy and France. They're extraordinary, yes, they say, which befuddled all those who thought, despised, created ship. So now you know the story. You see each and every sign. There's something bigger happening beyond this ordinary life. There's a kingdom coming soon. Restoration unfolding today. It's time to be part of the difference. For you and I have a part to play. I invite you to come and see this time and day. So come, international Israel, where redemption is beginning to shine. I hope to meet you here this year as we harvest this ordinary life. Obrigado. Quero só te colocar algumas coisas sobre esse vídeo. Olha comigo novamente Isaías 61. E ele diz aí, no versículo 5 para frente: gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Esse rapaz que você viu falando, ele é de uma organização chamada Hyovel. É de alguns americanos na Califórnia. Todo ano, eles levam mais de 500 cristãos do mundo inteiro para trabalhar nas vinhas de Israel. Aquele que você viu, aquele pessoal que estava colhendo uvas, são todos estrangeiros, dos Estados Unidos, já do Brasil e de muitos outros lugares, que vão para lá todo ano, para colheita, para pruning, podar, e para plantar e para pastorear também ovelhas. Cristãos estão pagando para ir para lá. A profecia se cumprindo cabalmente nos nossos dias. Às vezes nós levamos pessoas, nós passamos por Auschwitz, depois vamos para Israel, e nós vamos nessas wineries. É vinícolas, né? Gente, é uma experiência do outro mundo, é do céu. Não só beber o vinho, mas você vê a palavra de Deus se cumprindo. Você vê o que o Senhor profetizou sendo realizado em nossos dias. E você poder participar de tudo isso. De você poder olhar que Deus, pelo seu Espírito, está trabalhando nessa terra como nunca antes. Ele está nos chamando para nos alinharmos novamente com Ele. Ele está chamando para nós abrirmos o nosso coração e deixar o Espírito ser derramado sobre nós de uma maneira nova, fresca, de revelação, para entendermos o que é o reino. A concepção de reino, de domínio, do qual eles ali anunciaram, que os profetas anunciaram, ela é totalmente forte dentro de Israel, e não é em nós. Nós precisamos reganhar isso, as nações precisam ganhar isso, para compreender o que é o reino dos céus. Todos aqui já são experimentados em Deus e na palavra. Quando Jesus ressuscitou, e ele encontrou com seus discípulos pela última vez, qual foi a primeira pergunta que os discípulos fizeram para Jesus? Você imagina se fosse você. Jesus passou pela morte, desceu no inferno, conheceu demônios, o inferno e um punhado de outras coisas mais, saiu da morte, aquela coisa gloriosa. O que você perguntaria para Jesus naquele momento? E o que foi que os discípulos perguntaram? Senhor,
é este o tempo que o Senhor restaura o reino a Israel? Olha o entendimento dos caras. Ora, onde estava o coração deles tão alinhado? Porque, e não eram pessoas teólogas, era um Pedro que era iletrado, mas tudo isso aqui dos profetas queimavam dentro deles, porque o Espírito de Deus estava sobre eles. Eles já tinham os olhos abertos, eles estavam contemplando e alinhados com aquilo que o Espírito iria fazer. Só que eu entendo que nós temos um privilégio maior ainda, que nós estamos vivendo esse tempo do fim, essas profecias se cumprindo, que eles ainda estavam longe de vê-las acontecer e se cumprirem. E Deus quer derramar de uma maneira fresca o seu Espírito sobre nós, para que possamos encaixar e sincronizar com o que Ele está fazendo nessa terra. Quero deixar somente um versículo com você, para te dar um gostozinho do que nós vamos estar falando amanhã, nas 2 sessões. Salmo 127. É isso mesmo? Não, é Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Irmãos, muitas vezes, eu ouvi um ditado uma vez assim: o homem que não sonha não vale o que come. Você precisa sonhar, você precisa ter sonhos, mas não sonhos dados pelos sistemas deste mundo, mas os sonhos do céu. E olha como o profeta ali declarou: Senhor, nós, quando retornamos para Sião, nós ficamos como que sonhando. O retorno para Sião, o voltar a nossa mente, o compreender Sião, vai te trazer novamente tudo aquilo que você já ganhou em Deus, os sonhos novamente do céu, os sonhos do reino, os sonhos do que é realmente a obra redentora de Jesus. Você vai sonhar, o seu coração vai explodir. Sabe, quando você sonha, você trabalha 7 anos por uma mulher. Jacó fez isso porque ele sonhava com ela. Não é difícil, ele falou: isso para mim é nada, eu vou trabalhar de graça aqui porque eu sonho com essa mulher. Os sonhos voltam para você, porque você enxerga o que é que Deus está fazendo. Agora, eu compreendo muito claro, essa obra é do Espírito. Não foi isso que ele disse de Joel: e derramarei sobre vós o meu Espírito, e darei para os vossos jovens, para os vossos velhos, sonhos e visões. Quando o Espírito vem, ele abre os nossos olhos, ele abre os nossos sonhos, ele abre as nossas fontes, ele abre as Escrituras. Há no limiar dos céus com a terra, um sopro novo do Espírito que está sobre a nossa geração, porque os dias são últimos. Mas não é o nosso sonho, não é o meu ministério, não é eu, é o que os céus quer realizar. E aí uma onda nova vai vir sobre a terra, vai vir sobre a nossa geração. E eu vou dizer mais: Deus vai alcançar crianças que vão nascer, vão crescer com este Espírito, com essa unção
Não pense que eles não vão compreender isso, eles vão compreender melhor do que qualquer teólogo deste mundo, porque o Espírito vai revelar isso para eles. As Escrituras vão ser abertas, os profetas, porque nós vamos dirigi-los para isso, para beber das águas deste rio. Nós precisamos mais do que nunca nesses dias, um renovo sobre a nossa geração, algo novo, de que eles terão uma causa nova no coração deles. A nossa geração e a geração dos nossos filhos estão sem causa, e aí eles abraçam qualquer causa. Você está vendo aí nas faculdades, os rapazes e as moças abraçando as causas do Hamas, e eles gritando coisas que eles nem sabem, que eles nem conhecem. Eles estão abraçando uma causa, porque eles estão com o coração vazio, não têm conhecimento, não sabem das coisas, não conhecem os profetas, não conhecem as profecias, não conhecem as Escrituras, não têm esse renovar do Espírito novo sobre a vida deles, que pode abrir os olhos deles. Eu tenho algumas canções em hebraico que eu sempre escuto, mas são de pessoas que já conheceram o Senhor, estão derramando o Espírito, e a gente liga. Hoje eu tenho os meus sobrinhos, minhas netas, elas estão cantando os cânticos em hebraico, porque é aquilo que fala com os corações delas. Há algo novo surgindo, irmãos. Nós precisamos abrir o nosso coração e buscar isso em Deus. É esse anúncio de Sião novamente, é o retorno para o lugar que é o nosso aprisco, que é o nosso lugar. As ovelhas estão vagueando pelos montes, porque não conhecem o caminho de volta para Sião. Mas Deus está derramando o seu Espírito. Você verá seus filhos, nós veremos uma nova geração, que terá um entendimento novo e fresco. Isso já está sendo liberado. Eu estou te compartilhando isso, me sinto honrado em Deus, de estar num lugar que se chama Família 61, Isaías 61, me sinto honrado disso, porque eu sei que é isso, mas abra o livro dos profetas, não deixa ele fechado, porque os últimos dias já chegaram, é o nosso momento, é a nossa hora, mas nós precisamos buscar a Deus agora. Deus nos concede essa nova unção, nos concede esse novo momento. Quero terminar te mostrando uma pequena canção, ele se chama Eight, ele é um cantor judeu, e ele cantou uma canção que para mim, esses dias lá na Inglaterra, eu só andava com meu carro para baixo, para cima, ouvindo essa canção. Isaías 11. E o Espírito de Deus me ungiu com o espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de mansidão. Esse é o Espírito que está aqui. O Espírito que vai dar entendimento, que vai dar conhecimento, que vai dar abertura de olhos. E sabe o que vai acontecer? Vai ser aqueles discípulos no caminho de Emaús. O coração vai queimar, a alma vai queimar. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão voltar, não vão continuar mais aquela caminhada para Emaús. Eles vão retornar do lugar que eles deveriam estar e nunca ter saído, que era Jerusalém. Porque Jesus falou: permaneça em Jerusalém, não saia deste lugar. Há ordens dos céus pelos profetas dizendo: lembra-te de Jerusalém numa terra estranha. Nós vamos falar de tudo isso amanhã, porque este é o lugar da paz. É este o lugar que deverá trazer paz para todas as nações, porque de lá sairá a lei do Senhor,
a palavra do Senhor, que vai julgar todos os povos e nações. A devida paz que é esperada, da nossa esperança, está centralizada num lugar que se chama Israel, Jerusalém, Sião. Falaremos sobre isso amanhã. Meu irmão, você pode soltar essa canção aí, só para o pessoal ouvir. Quero que você ouça. E nós vamos gastar alguns minutinhos de oração. Nós vamos buscar uma unção nova de Deus. Nós vamos buscar um fluir novo da unção de Deus para as nossas casas, para as nossas congregações, para as nossas cidades. Levantar essa bandeira daquilo que Deus está realizando, daquilo que Deus está fazendo. Os irmãos achou aí? Os irmãos... Essa mesmo. A canção é só isso. Roha, o Espírito do Senhor me ungiu. Com entendimento, com conhecimento, com mansidão. Ele quer abrir o nosso entendimento. Ele quer nos dar o conhecimento das Escrituras proféticas.
Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos vivendo este momento da história. Queremos nos colocar diante do Senhor juntos nessa noite, diante da Tua palavra, diante daquilo que o Senhor anunciou pelos Teus profetas. Nos ajuda nesse tempo do fim, Pai. Queremos nos colocar diante do Senhor como vasos, onde o Senhor pode colocar de um óleo novo. Queremos nos colocar diante do Senhor, livres para sermos levados pelo vento do Teu Espírito e nos conduzir, Senhor, naquilo que o Senhor está realizando nesses dias. Nos leva, Senhor, a sermos participantes disso. Nos prepara para este tempo do fim, para vermos aquilo que é o extraordinário do Senhor, preparação da volta da glória do Senhor. Nos ajuda nessa noite. Libera o Teu Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Nos visita ali na nossa casa, Senhor. Sei que muitos meus irmãos oram durante as madrugadas, durante a noite, com ansiedade no coração, Pai. Visita cada um de nós de uma maneira nova. Esta cidade, Senhor, eu oro especificamente por Recife. Essa cidade que recebeu, Pai, os Teus filhos, que recebeu, Senhor, aqueles que foram esparramados pelo mundo afora, esparramado pelas nações, estes que pisaram nessa terra, que enriqueceram este lugar. Meu Pai, essa cidade, essa terra que foi marcada no seu nascimento por tantas sementes dos céus, sopra novamente neste lugar e lembra de nós com misericórdia. E traga novamente, Senhor, o sopro da Tua glória, para que seja ainda vista nessa terra a glória do Senhor, a excelência da soberania do Senhor sobre todos os povos. Obrigado por essa noite, Pai, a qual nós podemos estar com este acesso ao Senhor e à Tua palavra pelo Teu Espírito. Visita os nossos filhos, visita os nossos jovens, visita, Senhor, homens e mulheres que podem ser mães e pais, para liberarem e conduzirem esta nova geração, meu Pai. Obrigado por este privilégio tão grande, mas renova nossas forças, renova, Senhor, os nossos sonhos, para que eles queimem dentro de nós, e o direcionamento do céu esteja plenamente sobre as nossas vidas. Eu oro por esta comunidade, pelas outras aqui representadas, e que algo extraordinário realmente seja liberado do céu sobre este lugar. E a Bíblia diz que o Espírito e a noiva diz: vem, Senhor Jesus. Jesus declarou para Israel e para os judeus: e vocês não me verão até que eu ouça Baruch haba Beshem Adonai. Há uma preparação sendo feita, que Israel, os judeus, junto com o Espírito, irá clamar: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Há algo extraordinário irrompendo no céu sobre nós e a nossa geração. Cris. Quando Simeão e Ana viram o bebê Jesus, disse: agora eu posso ser despedido em paz, porque meus olhos viram o rei. Mas o que é que eles viram? Um rei? Não, eles viram um bebê. Sabe o que eu estou vendo hoje aqui? A gente está vendo um bebê.
Esses dias estão construindo os últimos dias. É só um bebê, mas é o rei que está chegando. Se prepare e não deixe pessoas sem virem. Não deixe de convidar alguém. Queria encerrar dizendo: junto aos rios da Babilônia, ali nós nos assentávamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Pendurávamos nossas harpas sobre os salgueiros no seu meio, pois lá aquele que nos levaram cativos nos requeria uma canção. Aqueles que nos consumiam nos requeriam alegria, dizendo: canta-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos canções ao Senhor em uma terra estranha? Como cantaremos numa terra estranha? Uma vez eu vi algo que eu achei lindo. Todo judeu fora de Jerusalém está em cativeiro, mas eu não acho que é judeu, não. Todos que amam Jerusalém nunca será feliz em nenhum lugar que não seja Sião. Vamos nos preparar. O rei está chegando. Deus abençoe. Amanhã às 16 horas, traga um convidado, traga 2, 3. Vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Charrier. Pai, obrigada pela vida do teu servo. Sabemos que para ele chegar aqui, Pai, não foi fácil. Sabemos que o que esse homem carrega, Senhor, gera controvérsia. Porque Israel é a controvérsia das nações. E ele carrega, Pai, esse manto de amar Jerusalém. Que presença doce está aqui agora. Essa presença, Senhor, nós queremos te pedir que o acompanhe, Pai, que o guie, que o guarde. Que os amigos do noivo sejam protegidos até que o noivo chegue. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Sabemos que algo está sendo construído. E também tem coisas sendo destituídas do altar do nosso coração. Obrigada, Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Que possamos beijar nossos filhos, beijar nossos amados. E nos preparar, Pai. Não só nos preparar, mas preparar o caminho do Senhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã.